Fala galera, paz do Senhor Jesus, Pastor Jobert aqui, falando sobre um assunto tão relevante nesse tempo, nesse momento, né? nesse GPcast de hoje. Estou aqui com o nosso querido Biel, um homem de Deus, adorador, líder da GP, líder de setor. E queridos, nós queríamos falar um pouco sobre um tema muito top, muito relevante, né? Como ser um jovem santo, como passar pela juventude sem perder a santidade. Como passar pela juventude sem perder a santidade. A gente sabe que a juventude é um tempo onde muitas novidades acontecem, muitas definições, e o diabo, que não é bobo nem nada, ele aproveita desse tempo para tentar roubar o jovem da presença de Deus. Então, o tema desse GPcast de hoje é exatamente isso, é isso que nós queremos tratar. Como eu faço, sendo um jovem, para passar por esse tempo, sem me contaminar, sem me sujar, sem perder a minha santidade, sem desagradar ao meu Deus. Amém? Meu Biel, eu queria compartilhar um texto que está em 1 João 2,14, tão conhecido, né? Nós bradamos ele o tempo todo, cada fim de reunião, fim de célula, fim de culto. E ele diz assim: escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. E escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus está em vocês e já venceram o maligno. E aí o versículo 15 é muito interessante, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aleluia. Forte isso, né, Bel? Demais. Porque você foi um jovem, eu parte da minha juventude, eu estava no mundo, né? Eu me converti aos 22 anos, então eu cheguei já meio madurinho já. Eu não posso dizer que eu cresci na igreja, infelizmente eu não tive esse privilégio. Você já teve, né, Biel? Você, desde pequeno na igreja, você chegou bem cedinho, né? Como é que foi? Eu cheguei, não tão cedo também, eu tinha 15 anos quando eu aceitei Jesus, eu lembro. Não tinha nem barba ainda. Não tinha nem bigodinho. Tava ali no começo da juventude ali, da adolescência. Fiz muita coisa no mundo, mas graças a Deus o Senhor me resgatou, me alcançou antes. E eu pude viver muito intensamente aí para o Senhor toda a minha juventude e até hoje. Glória a Deus. Parece que é a coisa mais fácil do mundo, ser crente, ser jovem. Não é fácil para ninguém, né? Não é fácil você ser adulto, hoje você é um homem casado. E não é fácil, né, cara? Não. Você tem os perrengues ainda, porque tem gente que pensa assim, quando eu casar vou parar de ser tentado. E é legal a gente ter essa ideia aqui, trocar essa ideia, porque às vezes o cara que está assistindo, que é jovem solteiro, ele tem essa ilusão. Sim. De que não, eu vou conseguir ser santo depois que eu casar. Porque até casar eu não vou conseguir ser santo, porque é difícil. Agora, depois que eu casar, eu vou ter uma esposa, um marido, aí eu vou me acabar, né? Pensa que o casamento é a linha de chegada da santidade. Exatamente, a linha de chegada. E quando na verdade a gente sabe que não é, né? Não. Agora, uma coisa legal que eu vejo, Bel, é o fato de João escrever para os jovens. E ele fala, né? Escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes. Olha que legal. Ele não está dizendo assim, porque vocês precisam se fortalecer. Eu não escrevo a vocês porque vocês têm potencial de ser fortes. Eu não escrevo a vocês porque para ver se vocês se tornam pessoas fortes. Não. Ele falou, eu escrevo a vocês porque são. Foi um imperativo, uma afirmação. Né? Tá no imperativo isso. Não tá em será, não. Você é forte. Vocês são fortes. E aí ele diz assim...
porque vocês são fortes, ponto. Aí ele continua, a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno, ou seja, a palavra de Deus está em você. Você é forte, jovem. Por que você é forte? Porque a palavra de Deus está em você. E por causa dessa palavra de Deus, você já venceu o maligno. E aí você tem, né, diversos exemplos pelo mundo, aí, pelo mundo não, pela Bíblia, né? De jovens que realmente foram relevantes. Que foram mais relevantes do que os mais maduros, inclusive. Sim. Né? Você tem o próprio Daniel, chegou na Babilônia, escravo, jovem, mas o cara foi um revolucionário, se tornou um dos grandes homens de Deus e ainda jovem, passou por tantas lutas, fez tantas renúncias, mas não se comprometeu espiritualmente, não pecou contra Deus. Não comeu dos manjares do rei ali, né? Do que era oferecido ali. Não se entregou, não se moldou, né? Uma coisa legal, cara, é que ele não tomou a forma da Babilônia. A Babilônia fez uma coisa que o mundo tenta fazer com a gente, né? A Babilônia tentou mudar a identidade de Daniel. Sim. Você percebe que quando ele chegou, a primeira coisa que eles fizeram foi dar um outro nome para ele. Então ele já não era mais o Daniel, porque o Daniel era o nome de Israel. Sim. O nome que ele recebeu hebreu, em Israel, né? Um hebreu, é uma identidade. Eu sou um hebreu. Agora ele falou, não, aqui na Babilônia você não é hebreu, aqui nós vamos mudar a sua identidade. Nem lembra, Beltesazar, o nome. Recebeu um nome babilônio, né? Um nome diferente. A Bíblia diz que eles forçaram Daniel a estudar todas as artes mágicas, as astronomias, as coisas da Babilônia. Então você percebe assim, o empenho da Babilônia, né? O empenho do diabo que estava por trás dos reis da Babilônia, de mudar a identidade de Daniel. E não só dele, né? Dos seus amigos também, que se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E você percebe assim que a Babilônia ela se esforçou para mudar a identidade de Daniel. E tô com Paulo na cabeça. E Daniel não se dobrou, não se moldou. E aí lá no final mostra ele velhinho, orando ao Deus de Israel, né, sendo perseguido ainda pelo Deus de Israel, já numa idade avançada, já não mais jovem. Sim. Então você vê que ele perdurou, ele conseguiu passar pela juventude dele, ele conseguiu passar pela vida madura e chegou no final da sua vida profetizando, tendo visões e, cara, foi sensacional, né? Experiências gigantescas com Deus, né? Ele conseguiu marcar o reino da Babilônia, né? A vida de Daniel marcou o reino da Babilônia, marcou a vida do rei ali, Nabucodonosor ali, na cova dos leões, a passagem tão conhecida de Daniel, né? E a gente vê que mesmo eles tentando de todo jeito, como a gente não corrompe ele, vão matar ele. Ainda assim não conseguiram, né? Porque a vida que Daniel vivia ali diante de Deus era algo... Deus era com ele, né? Sim. Deus sempre é com quem decide viver uma vida reta. Eu vejo que Deus sempre é com quem decide viver uma vida santa. Deus sempre é com quem decide fazer renúncias por amor a Deus. Sim. Deus sempre é com quem decide valorizar a palavra de Deus acima dos seus próprios desejos. Foi o que Daniel fez, né? Talvez fosse mais simples para ele. Se ele se dobrasse, se ele se... A estadia dele na Babilônia talvez fosse mais calmo, mais tranquilo, né? Mas ele escolheu o caminho mais difícil. Uma coisa que a gente precisa lembrar, né, Biel? É que não dá para viver uma vida santa sem renunciar e sem pagar um preço, né? Eu acho que o principal, pastor, de todos esses jovens, todos esses exemplos que nós dissemos aqui, acho que o que mais faz com que eles vivam em santidade, e acho que é o que falta para a nossa geração, que nós precisamos nos empenhar mais, a respeito de radicalismo, sabe? Nós precisamos ser radicais mesmos para viver em santidade. Jesus, quando ele diz assim, se o teu olho te faz pecar, ele não fala assim, tampa ele. Jesus fala assim, arranca o olho. Se tua mão te faz pecar, corta ela fora, sabe? Não literalmente, mas eu entendo que Jesus está dizendo, nós precisamos chegar num nível de radicalismo mesmo, sabe? De nós tratar o pecado como algo
sério, né? Exato. Não é brincadeira, não adianta ficar... Cara, se aquilo te faz pecar, você vai perder aquilo, por bem ou por mal. Ele fala, é melhor entrar no céu sem uma mão, sem um olho, do que ir pro inferno completo. Exato. Sabe, não adianta querer chamar leão de gatinho, né? O pecado é um leão, você vai querer tratar ele como um gatinho, o cara acariciar. Vai acabar com a tua raça. Eu entendo isso, sabe, que existe um chamado mesmo para as nossas vidas, para a nossa geração de hoje em dia, de intensidade mesmo, sabe? Para nós sermos intensos, porque o jovem por si só ele já é intenso, né? Eu acho que o principal segredo da santidade é direcionar a nossa intensidade para o lugar certo, né? Nós podemos direcionar a nossa intensidade para o pecado ou direcioná-la em direção ao reino de Deus. Porque o jovem por si só já é intenso. Ele vai ser intenso em uma das coisas. Ou ele vai ser intenso no reino, ou ele vai ser intenso no mundo. Sabe? Então, eu vejo como um dos segredos assim, para a santidade nos dias de hoje. Isso é legal, Bel. E como você acha que uma forma de canalizar essa intensidade, como é que o jovem pode pegar essa intensidade que é natural dele, que ele já tem, que essa intensidade talvez seja a força da qual João estava se referindo aqui, né? Quando ele fala, vocês são fortes. E é legal porque, cara, o vigor é uma característica do jovem, né? E a intensidade, ela vem com quem tem esse vigor, essa força. Eu acho que essa intensidade, nós precisamos canalizar ela, pastor, em duas coisas, né? Algo que eu vejo, que eu fiz isso, faço isso. Canalizar a nossa intensidade no relacionamento com Deus, primeiramente, e no relacionamento com o reino, né? A gente se relaciona com o rei e com o reino. Isso. Se a gente gasta a nossa vida com o rei e com o reino, não sobra espaço para o pecado, não sobra espaço para as tentações desse mundo, por mais que elas venham. Nós precisamos, se nós estamos ali tão ocupados com a nossa vida ali, pensando em tanta coisa no reino de Deus, desenvolvendo o nosso relacionamento com o próprio Jesus ali, fica muito mais fácil nós vencermos o pecado, né? Então, eu acho que realmente esse chamado à santidade vem Deus nos chamando mesmo para essa intensidade, para nós simplesmente canalizarmos a nossa intensidade na direção certa. Ou seja, um jovem que ele se converte e ele não se envolve com as coisas de Deus, então podemos dizer que ele tem mais probabilidade de se desviar dos caminhos do Senhor, ou ele tem talvez uma probabilidade maior de não viver experiências com Deus? Eu acredito que sim, né? Sim. Porque eu vejo pela minha vida, grande parte das experiências que eu vivi foi fazendo a obra, foi trabalhando. Sabe que uma coisa legal, Biel, que agora se falando, eu me lembrei. Eu fui um cara muito intenso no mundo, né? Eu não brincava de ser mundano. Eu era mundano mesmo. Eu fui muito intenso, eu vivi muitas coisas, eu me envolvi com muitas coisas. E quando eu me converti, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu me posturei em relação a isso. Eu falei, eu vou viver para Deus com mais intensidade do que eu vivi para o diabo. Sim. Eu vou servir a Deus com mais intensidade do que eu servi o diabo. Eu fui muito intenso. Eu não brinquei de ser do mundo. Eu fui mundano mesmo. E quando eu me converti, eu falei, eu também não quero brincar de ser cristão. Eu vou ser o cristão, Sim. Eu vou para cima, eu vou servir a Deus, eu vou buscar Jesus, eu vou ter experiências com o Espírito Santo, eu vou me envolver na obra de Deus. E, cara, eu me lembro que eu comecei a me envolver com tudo, cara. Eu fui dar aula no Ministério Infantil, eu só não fui da dança. Eu fui do Ministério... Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu fui do ministério, eu fui do louvor, eu fui do teatro por muito tempo, eu fui do ministério infantil, dei aula no ministério infantil, eu vinha pintar a igreja quando não tinha nada para fazer em casa, estava meio de bobeira, chegava aqui os irmãos pintando, falou, dá um rolo aí no pincel, eu ia ajudar, eu trabalhava nos encontros, eu fazia de tudo, Biel, eu me envolvia com tudo. Porque assim, graças a Deus eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Desde que eu me converti, eu tive meus altos e baixos, né? Como todo mundo. Eu tive momentos em que eu estava melhor com Deus e tive momentos que eu estava pior. Tive momentos que eu estava animado e muitos momentos de desânimo. Tive sim.
Porém, isso não, apesar de ter essa oscilação, eu nunca me desviei, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor completamente. Eu sempre me mantive nos caminhos do Senhor. Graças a Deus. E uma das razões que eu considero hoje é exatamente o fato de ter me envolvido com as coisas de Deus. Ter me envolvido com a obra, com o reino, com vidas, ter me envolvido com a igreja, ter me envolvido com os irmãos. Ou seja, eu transferi a minha vida do mundo para a igreja. E aí, assim como eu tinha um envolvimento com Jesus e todos os dias conhecia Jesus, tinha experiências com Ele, eu também experimentava as coisas do reino. Sim. Eu conhecia a igreja e experimentava as coisas da igreja. E isso foi uma das experiências que me fez, talvez, passar por esse tempo com o mínimo de dano possível. Eu gosto de dizer, pastor, eu falo isso muito para os meus discípulos, para quem está próximo ali, a mim ali. Eu digo que o nosso, até hoje, né, não só no momento de conversão, mas até hoje, nos dias de hoje, nós precisamos entender isso. É uma verdade que o Espírito Santo revelou dentro do meu coração e eu busco viver isso cada dia, que o nosso arrependimento precisa fazer mais barulho do que o nosso pecado. Sabe isso aí? Como é que é? O meu arrependimento precisa fazer mais barulho do que o meu pecado. Sabe? É pensar naquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Quem conhece aquela mulher como prostituta? Ninguém conhece ela como uma prostituta. Hoje ela é conhecida como uma mulher que ungiu... Uma adoradora. Que ungiu os pés de Jesus. Eu já vi ela sendo ministrada, ela sendo usada como um exemplo de adoração. Porque ela adorou a Jesus, assim, uma adoração perfeita, né? Ela adorou com bens, ela colocou um perfume ali, ela ungiu com lágrimas, ela enxugou com cabelo, ela fez coisas assim sensacionais. E é exatamente esse sentido, sabe? Hoje nós conhecemos aquela mulher pelo ato de arrependimento dela, não pela vida de pecado que ela levou. Uau. Sabe? E eu falo isso para os meus discípulos, para aquelas pessoas que caminham perto de mim, que até mesmo nos dias de hoje o meu arrependimento precisa fazer mais barulho do que o meu pecado. Muito louco isso. É realmente, nós, como o pastor falou, nós vamos viver os altos e baixos da nossa vida, só que, como Isaías fala, tem os que andam, os que correm e os que voam. Às vezes a gente está voando, a gente oscila de velocidade, a gente começa a correr, mas a gente não... Daqui a pouco dá uma respirada e vai voar de novo. Mas a gente não volta para a direção contrária, sabe? Acho que esse é o que a oscilação que é aceitável, se a gente pode dizer isso, que não é que nos afasta do caminho do Senhor, mas é aquela que nós oscilamos às vezes só de velocidade, mas não de direção. Nós estamos continuando caminhando em direção ao reino. Isso é demais. Continuamos caminhando em direção ao céu, às vezes um pouco mais rápido, às vezes na marcha lenta. Por exemplo, nós estamos hoje no dia 28 de maio, no meio da pandemia, no meio da quarentena, né? Estamos em quarentena ainda. E a gente sabe que no final da quarentena, provavelmente a gente tem um cenário de que muitos jovens vão estar ainda mais fiéis e aprofundados, mais crentes. Porque eles estão usando essa quarentena para se edificar, eles estão assistindo lives de pregadores, eles participam das ministrações, eles participam das programações da GP, da igreja. Então, quando finalizar, eles vão estar cada vez mais fortes. Apesar de não estarem podendo trabalhar, por exemplo, o ministro de louvor está atuando bem menos nesse momento. Sim. Teatro, nem está atuando. Assistência. Então, hoje, líderes de célula estão atuando de uma forma bem mais ponderada, né? Não tão mais ativos. Pessoal ali, né? Então, assim, você vai perceber que talvez se instaure um quadro, um cenário de que muitos vão estar mais crentes, mais envolvidos com Jesus. Sim. Talvez menos com a igreja, mas mais envolvidos com Jesus. E ao final dessa quarentena, você vai ter gente com experiências assim, cara, extraordinárias, absurdas, gigantescas. E talvez você tenha também pessoas que... Não, talvez não, eu acredito que existem pessoas assim que estão priorizando outras coisas. Que entrar em quarentena de Deus, né? Entrar em isolamento espiritual. Nós nunca fomos indicados a entrar em isolamento espiritual.
Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que agora nós não estamos lá num culto com todo mundo ali cultuando. Nós estamos aqui e os jovens estão em casa assistindo. Porque nós estamos em pandemia, estamos em isolamento social, mas não estamos em isolamento espiritual. Espiritualmente nós nunca tivemos tão propícios a buscar a Deus. Exato. Então aqueles que entenderam que estão usando esse tempo para buscar a Deus, eles já estão se santificando. Né? Porque santificação não é só presença de pecado. A santificação ela tem mais a ver com estar cheio de Deus do que estar ausente do pecado. Porque, cara, pecado é tudo é pecado. Né? Você olhou, pecou. Você falou, pecou. Ah, não olhei nem falei, mas você pensou, então pecou. É impossível você viver sem pecar. É impossível. O máximo que a gente consegue é viver uma vida de não ter pecados recorrentes. Sim. De não ter pecados de estimação, de não viver uma vida cotidiana no pecado. Então a gente transforma o pecado num acidente. É o máximo que a gente vai conseguir se isentar do pecado. A santidade é o estar cheio de Deus, né? Não é assim eu não ter pecado. Eu estou santo porque eu não estou pecando. Não, eu estou santo porque eu me separei, eu estou separado com Deus, eu estou cheio de Deus. Né? Como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não foi destruída porque tinha muito pecado. Ela foi destruída porque não tinha gente santa lá dentro, não tinha justo. Então, Sodoma não foi destruída pela presença do pecado, mas pela ausência do justo. Tinha pecado? Tinha, mas quando Deus falou, vou destruir, Abraão falou, se tiver 10 justos, o senhor poupa a cidade? Poupa. Ou seja, o amor pelos 10 era maior do que o juízo pelos milhares que estavam ali. Sim. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Eu percebo que o jovem, ele se esforça muito para não pecar. E, claro, tem que se esforçar. Eu me esforço para não pecar. Você se esforça para não pecar. O esforço para não pecar, ele é genuíno, ele precisa existir. Mas não pode ser só isso. Eu não posso resumir santidade em não pecar. Eu tenho que resumir santidade em presença de Deus, estar cheio de Deus. Sim. E aí eu vou tropeçar, puxa, pequei, eu já corro lá para Deus. Senhor, olha, eu pequei, puxa, me perdoa, Pai. De novo eu pequei, me perdoa. E beleza, tá lavado ali, tá beleza. E vamos se encher de Deus, vamos nos encher de Deus. Lá na frente tropecei de novo. Puxa, meu Deus, olha, tropecei de novo, me perdoa. E você vai se limpando. Você vai se lavando. Porque você fala assim, eu não vou, né? Vamos pensar, o que é mais, o que nos limpa mais? Você ficar 10 dias sem tomar banho, só que dentro de casa, sem se sujar? Ou você ficar rolando na lama e se lavando? E cai, vai lá jogar bola no campinho, volta tudo empoeirado e vai se lavar. Tá andando de bicicleta, caiu, se sujou, vai se lavar. O que te torna mais limpo? O não se sujar ou se lavar constantemente? Se lavar constantemente. Né? Porque você fala, eu fiquei 10 dias sem tomar banho, eu não me sujei. Cara, mas você deve estar um fedor miserável. Pelo menos fedido você fica. E muito jovem erra nisso. Eu entendo que o jovem pensa, eu não peco, eu não me sujo, por isso eu sou santo. Mas não se trata de não se sujar, porque você pode não se sujar, mas você está fedendo. Agora, eu preciso estar o tempo todo na presença de Deus, me lavando, né? Nós não fomos chamados para fugir do pecado, nós somos chamados para viver na presença de Deus. Né? Salmo 91, que é tão conhecido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. É habitar, é morar, é viver. Né? Sim, e realmente nos atentar para Jesus. Eu trago muito no meu coração e medito nessa passagem constantemente. Até alguns dias atrás eu estava conversando com um jovem, mandei essa passagem para ele de Hebreus 12, que fala, visto que nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, sabe? E essa questão do embaraço, eu lembro muito, um exemplo que me vem muito à cabeça, muito à mente, na minha infância eu soltei muito pipa. Eu soltava muito pipa. Nossa, eu vivia na rua,
E às vezes tava lá soltando pipa e aquele monte de linha no chão. E aí tomava um relo e aí inventava de querer... Desbicar e aí inventava... ia embolando aquilo ali no chão. E aí tomava um relo e inventava de querer correr atrás do pipa. Só que aí bem na hora que corria, enroscava aquela linha entre os dedos assim no chinelo. E aí você tentava correr, saía pulando, tentando tirar a linha do pé. E aquilo se tornava um embaraço te impedindo de correr. Sabe? E é sobre isso que esse versículo está falando. Sobre embaraços, sobre coisas que às vezes não são pecados, né? Porque ele separa pecados e coloca embaraços. Mas são coisas que tiram a nossa força, tiram a nossa velocidade. Eu não conseguia, às vezes, alcançar o pipa porque eu estava embaraçado ali com um monte de linha no pé. E aí quando você desembaraçava e chegava, o outro estava com o pipa na mão. Exato, sabe? E o escritor de Hebreus, ele fala isso. Deixe todo pecado e embaraço. Deixe essas coisas que te seguram, que tiram a sua velocidade, que tiram a sua rapidez, que tiram a sua intensidade. Sabe? Olhe para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque tem coisa que não é pecado, né, Biel? Que não pode ser classificado como pecado, mas é um embaraço, né? Exato. É um embaraço. Então você pega, por exemplo, cara, eu tô gastando tanto tempo com coisas que não é de Deus. Por exemplo, não orar, não gastar tempo na presença de Deus. Será que é pecado? Alguns afirmam que sim, mas eu acho que é mais um embaraço. Sim. Né? Porque assim... não ter vida com Deus é um embaraço, ou determinadas coisas que a gente faz, que eu não sei se a gente consegue classificar como pecado, mas sendo um embaraço já nos atrapalha, já nos impede de correr, já nos impede de avançar. Uma coisa que Jesus fez conosco, por que Jesus morreu e fez tudo o que fez? Porque nós estávamos destituídos, fomos expulsos de um lugar de delícias, da presença de Deus, e Jesus nos levou de volta para a condição original. Né? E quando você fala, vamos voltar para a condição original, como era a condição original? A condição original tinha um monte de coisa, um monte de árvores lá no Éden, mas tinham duas especiais. Existia a árvore da vida, que aquele que comesse dela viveria para sempre, a vida eterna, e existia a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então tinha vida e tinha conhecimento. E o que o homem errou? Ele se apegou demais ao conhecimento. E ele não se apegou à vida. E quando ele comeu do fruto do conhecimento, Deus falou assim, vamos tirar ele daqui porque antes que ele coma da vida e viva para sempre. Sim. Né? Então hoje nós voltamos para o Éden. Nós voltamos para essa condição de Éden. Presença de Deus, suprimento de Deus, visitação de Deus. Nós teoricamente voltamos. Jesus, por isso que a Bíblia chama ele de segundo Adão, porque ele consertou o que Adão estragou. Né? E uma dessas coisas nos levou de volta para esse Éden, para esse lugar de delícias. E estamos de volta diante da árvore da vida e do conhecimento. Também hoje no Evangelho nós temos vida e temos mero conhecimento. Né? E hoje eu percebo que o conhecimento do bem e do mal, né? Hoje eu diria que a árvore chama-se conhecimento do pode e não pode. Né? Então é muito comum hoje, pode isso, pode aquilo, e a gente vê todo mundo disputando o fruto do pode e não pode. E pouca gente disputando o fruto, né? É como se tivesse, você fala assim, eu tenho a rede de jovens, né? Hoje, pegar os jovens cristãos do mundo, e aí você fala, quem está subindo na árvore da vida e quem está subindo na árvore do conhecimento? Quem está subindo na árvore da vida para comer do fruto da árvore da vida e falar, cara, é isso que eu quero para mim. E quem está subindo no fruto, na árvore do fruto do pode e não pode? Você vai ver que tem muito mais gente, a árvore do pode e não pode está carregada. Né? E tem muito menos pessoas hoje falando, cara, não importa o que pode ou não pode, eu quero a vida. Exato. Eu quero comer desse fruto, eu quero desfrutar da presença de Deus, da companhia de Deus, eu quero o que me dá vida eterna. Eu sei que pecado não dá, então eu vou me afastar do pecado. Agora, isso aqui, comer esse biscoitinho pode, Biel? É pecado? Ou pode? Usar adoçante pode? Ou tem que tomar com açúcar? Café pode? Ler Bíblia no tablet pode ou tem que ser de papel? E a gente percebe assim que não é frescura, sabe? Existe uma preocupação genuína com o pode e não pode. E a árvore da vida está lá. Assim como Adão
Né? Em nenhum momento ele pensou em comer da árvore da vida. O interesse deles já foi direto na árvore do conhecimento. Na árvore do conhecimento. Não teve essa coisa de... E hoje parece que, não sei se você tem essa impressão, mas parece que as pessoas elas estão mais interessadas, estão querendo subir mais na árvore do conhecimento para pegar e tal. Eu não falo de conhecimento bíblico, não é desse conhecimento. Né? Porque quando você fala de vida, a vida é o evangelho. Então não tem como você ter vida se você não experimenta o evangelho, não é disso. Eu estou falando esse conhecimento do pode e não pode. Essa coisa, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui deve, não deve. E fica nessa coisa. O que você pensa disso? Vou fazer um café pra gente aqui, vai falando aí. Eu acho que hoje a vida que o Senhor tem disposto para nós é a vida eterna, né? Hoje a árvore da vida se tornou conhecer, só que conhecer a Jesus, né? Como Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Ou seja, eu vejo que hoje o caminho, como o pastor disse, o caminho está aberto para vivermos experiências com Deus, para nós experimentarmos mais do santo lugar ali, só que muitas vezes nós insistimos em permanecer querendo... Pode falar, ela é meio barulhenta. Permanecer querendo conhecer o pecado, querendo conhecer as coisas deste mundo, quando existe um outro conhecimento, né, que está disposto para nós ali, que é o conhecimento de Cristo e é a vida eterna que nos está disposta, mas nós muitas vezes acabamos desprezando ali, acabamos não nos interessando, não desejando essa vida eterna com o Senhor, né, essa vida de santidade, de vida com Deus mesmo. Preferindo o mero conhecimento. E não é, né, como eu disse, não é aquele conhecimento de uau, eu preciso entender. Não, é aquela coisa meio sem sentido até, né? Pode, não pode, como é que é? Deve, não deve, é assim, não é? Ah, e se eu fizer uma tatuagem? Ah, e se eu fizer um piercing? Ah, e se eu fizer... Né? E fica nessa coisa de querer um cuidado para não desagradar a Deus. Se eu fizer uma tatuagem, eu vou desagradar a Deus? Se eu colocar um piercing, se eu fizer um moicano no cabelo, se eu deixar o cabelo crescer, eu vou desagradar a Deus? Né? E o que desagrada a Deus, de fato, principalmente, é o fato de nós ficarmos longe dele. Sim. Né? Eu acho que não tem nada que desagradaria. Por exemplo, o meu filho. O que me desagradaria em relação ao meu filho? Se ele não quisesse mais ter relacionamento comigo, né? Se ele não me amasse mais como pai dele, se ele virasse a cara para mim, ou me ignorasse, ou não me valorizasse, isso ia me machucar muito mais do que se ele fizesse qualquer outra coisa. E com Deus não é diferente, né? Isso machuca o coração de Deus muito mais do que se uma tatuagem ou uma coisa, né? Não que, poxa, então a gente está falando que agora pode tudo, pastor, mudou as coisas, tudo pode. Não é nem questão do que pode e o que não pode. É questão do que deve e do que não deve. Do que convém, né, pastor? O que convém e o que não convém. Pode, não pode? Não, desce da árvore do pode e não pode. Desce da árvore do conhecimento do pode e não pode. Sobe na árvore da vida. Exato. Sobe na árvore da vida, porque quem está em cima da árvore da vida não tem tempo de pensar em outra coisa. Né? Esses dias eu vi, acho que o Lucinho fez um vídeo lá, eu vi só, não cheguei a assistir, não assisti. E o tema do vídeo era: é pecado torcer pro vilão na série? Tem uma série, é pecado torcer pro vilão? Eu falei, cara, mano, sério mesmo? Sério mesmo que a gente tá... Eu gosto do Lucinho, acho que tem muita coisa legal, ele é um cara cheio de conhecimento e tal. Mas, cara, você vai gastar um tempo falando se é pecado torcer pro vilão no seriado, que nem lá o La Casa de Papel. Cara, é pecado se eu torcer pros caras conseguirem sair de lá e dar tudo certo pra eles. Cara, que nível nós estamos de evangelho? Se nós temos que passar tempo discutindo isso, que nível de evangelho? Cara, vai buscar vida, vai orar, vai adorar a Deus, vai ter vida com Deus, né? Não questionando ele, mas se ele fez esse vídeo, é porque certamente ele recebeu perguntas, né? A gente não fala de uma coisa que não está ouvindo. Então, provavelmente ele foi questionado sobre isso. Eu falei, cara, imagina alguém mandou, Lucinho,
eu tô muito angustiado, eu preciso saber de uma coisa. É pecado se eu torcer para que o bandido se saia bem? Né? Eu nem sei a resposta, nem perdi tempo entrando por vídeo, porque é algo muito bobo, muito pequeno. Mas alguém está se preocupando com isso. Né? E aí a gente vai ficar esclarecendo essas coisas, ou a gente vai indicar, falar, filhinho, desce dessa árvore aí, Sim. Deixa eu te mostrar uma coisa, dá a mão aqui. Deixa eu te mostrar uma árvore muito mais da hora. Exato. Tá vendo aquela árvore ali, ó? Experimenta dessa árvore, porque o dia que você experimentar da árvore da vida, você não vai querer mais a árvore do conhecimento do pode e não pode. Liberdade, eu gosto de dizer isso, que liberdade no reino de Deus, a Bíblia fala, né, que Cristo nos libertou. Efésios 5 fala, nós somos livres, não nos coloquem debaixo de um jugo de escravidão novamente. E liberdade não é eu fazer o que eu quiser, mas liberdade é eu fazer aquilo que eu não podia fazer. Por exemplo, antes eu não tinha acesso ao Santo dos Santos. Agora eu vou ficar me preocupando, usando a minha liberdade para fazer o que eu quero fazer, quando agora eu posso acessar o santo lugar, quando agora eu posso viver experiências com Deus. Antes eu não podia, agora eu posso, sabe? Vou trazendo para o reino de Deus, sabe? Liberdade não é fazer o que eu quiser, mas é aquilo que antes eu não podia, eu não tinha acesso, eu não tinha liberdade, eu não podia chamar Deus de Pai, eu não podia experimentá-lo, eu não podia desfrutar da sua presença, mas hoje tudo isso está disposto para mim. E eu perco tanto tempo fazendo outras coisas e me esqueço daquilo da essência do Evangelho realmente, né? O Evangelho ele abriu o caminho, não é para eu ir em qualquer direção, mas ele abriu o caminho em direção ao céu. Eu escuto muito assim, mudou, essa geração mudou, não leva Deus a sério, porque é uma geração irreverente. Eu escuto muito isso, principalmente pessoas mais velhas. Ela promove críticas no sentido de, mudou, a geração mudou, porque antes que adorava Deus com reverência, porque hoje é uma geração irreverente. Né? Eu entendo que essa mudança é natural, né? E não tem problema mudar a visão, o problema é quando muda o coração. Eu me lembro que uma vez, cara, me incomodava muito os jovens usar boné dentro da igreja. Cara, aquilo, assim, me incomodava demais, porque eu tinha aquela mentalidade, isso é irreverência, é falta de respeito e tal. E aí, nesse dia, tava tendo culto, e aí a galera foi pra frente, pular lá na frente. Tinha um cara de boné, o único que tava de boné, pulando bem na minha frente. Cara, com vontade de arrancar aquele boné e sair correndo e jogar lá fora. E aí, de repente, parou o louvor, e começou uma adoração. E aí, cara, na hora que começou a adoração, a turma começou a voltar pro lugar, começou a ficar todo mundo indiferente, e esse menino caiu de joelho no chão. E começou a adorar a Deus, cara, com uma integridade. E ali o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou, de todos os jovens que estavam aqui na frente, quem é o que está me adorando com mais intensidade? Eu falei, é o menininho do boné. E o Espírito Santo falou, então não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Exato. Não é um boné que faz dele menos ou mais adorador. É o coração dele. E quando eu não quiser mais, eu tiro esse boné da cabeça dele. Eu tiro do coração e automaticamente sai da cabeça. Eu falei, uau! Mas isso ilustra um pouco aquela coisa de irreverência. A irreverência está mais nos olhos de quem vê do que qualquer outra coisa. É óbvio que eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter... Aqui não é um clube, é uma igreja. Eu vou para a igreja, eu vou para a presença de Deus, né? Mas, cara, eu não preciso me tornar um velho para poder adorar a Deus. Deus respeita a nossa juventude, né? E João, nesse texto de João, ele fala muito claro. Ele fala, eu escrevo a vocês, jovens. Ou seja, vocês são dignos de receber uma instrução, porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês. Vocês já venceram o maligno, né? Ele não escreve para os sacerdotes falando isso. Ele não escreve para os líderes da igreja falando isso. Ele não escreve para os fariseus falando isso. Mas ele escreve para os jovens e fala, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Isso é top demais, cara, é sensacional. Essa intensidade mesmo do jovem, né, pastor? Isso é demais. Amém. Amém, meu Biel? Amém, pastor. Bom demais esse tempo contigo, cara, você é demais, você é o cara. Galera, estamos ficando por aqui, mais esse GPcast. Espero que tenha sido um tempo de muito esclarecimento para você.
Nós procuramos trazer esse assunto, né, de uma forma bem descontraída, bem despojada, bem bate-papo mesmo, fora daquele contexto de culto, de igreja, para que você possa realmente ser abençoado, para que você possa se identificar com isso. Então, você pode, nos comentários desse vídeo no YouTube, você pode deixar ali suas perguntas. De repente você fala, poxa, me gerou uma pergunta, ou eu tinha uma dúvida que não foi respondida nesse vídeo. Então você pode, deixa ali o seu comentário e a gente vai dando uma monitorada, né? Até para de repente próximos GPcasts, de repente a gente volta com esse assunto, sim, tá? Então fica à vontade para se comunicar por ali. A gente vai estar monitorando os comentários, então deixa o seu comentário, deixa o teu parecer ali, a tua pergunta, né? De repente você fala, puxa, eu gostaria de ouvir, deixa a tua sugestão, eu gostaria de ouvir um assunto tal, e a gente vai procurar tá te respondendo, tá ali avaliando isso que você pontuar nos comentários. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, amamos você em Cristo Jesus, e que você possa viver todos os sonhos de Deus para a tua vida. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, somos fortes, a palavra de Deus está em nós e já vencemos o maligno. Glória a Jesus! Deus abençoe, valeu, galera!